Olá, meu nome é Air, eu sou químico industrial, fiz mestrado em Química pelo IME, no Instituto Militar de Engenharia, e trabalho na COP, no laboratório da COP, no Programa de Engenharia Química, desde 1975. Entrei como estagiário e depois fui continuando a minha formação até chegar ao mestrado. Hoje eu vou apresentar para vocês a eficiência de um novo produto que a empresa EcoChama nos deu para testar e, portanto, na apresentação dos slides vocês vão poder fazer a confirmação de todos os testes que foram feitos, os parâmetros medidos e demonstrando a eficiência do equipamento na economia e na melhora da performance da chama que é produzida durante a queima do gás GLP. Agora eu vou mostrar uns slides para vocês quando vai ser possível se fazer a demonstração da eficiência do equipamento, né? Fazendo uma pequena introdução em relação à queima realizada na chama de uma queima de qualquer gás. O objetivo principal é que você tenha uma chama limpa. O que é chama limpa? Seria a não emissão de gases nocivos à saúde e ao meio ambiente. E a proposta desse sistema é exatamente essa, de poder ter uma eficiência maior na chama, isso resultando em melhoria de cozimento e outros objetivos que o equipamento se propõe. Então, como eu disse, nós temos as reações, como podem ser vistas, nós temos a reação completa e incompleta. Sendo que na reação completa, nós chamamos de estequiometria da reação perfeita, ou seja, a quantidade que entra de hidrocarboneto tem que ser proporcional à quantidade necessária de oxigênio, que no caso estaremos usando o ar, para que a chama saia perfeita e que não haja emissão de gases nocivos ao meio ambiente. Em seguida, temos uma demonstração de uma reação incompleta, onde existe a falta de oxigênio ou excesso de hidrocarboneto, resultando em gases nocivos ao meio ambiente, que seriam o monóxido de carbono, e hidrocarbonetos que são bem nocivos para a atmosfera, tá? E para o ser humano também. Então, o equipamento, o sistema, ele se propõe a isso, a ajustar a estequiometria da reação para que a emissão desses poluentes sejam minimizados ao mínimo possível. E o equipamento se propõe a isso e vamos poder demonstrar que realmente é isso que é feito. No slide seguinte temos uma reação modelo em que temos o que nós chamamos de reação de combustão completa e o outro de uma reação de combustão incompleta. Nesse slide nós vamos ver que num teste bem simples, mas que pode ser visto a eficiência, esse seria um dos parâmetros a ser medido, que seria a velocidade de aquecimento de qualquer alimento, água, o que for levado para ser cozido, queimado, seja lá o que for. Então, nesse slide nós temos a demonstração clara de que em azul nós temos o sistema instalado e em vermelho o sistema não instalado. Podemos observar que na coluna vertical do gráfico que nós temos o tempo
em que se levou para aquecer até a fervura de volumes conhecidos, meio litro, 1 litro e 1,5 litro. Então pode ser observado perfeitamente a diferença nos blocos, né? No slide seguinte, um dos outros parâmetros que a gente conseguiu demonstrar foi a redução significativa do consumo de gás. Se tem uma redução significativa do consumo de gás, isso acarreta lá na frente, na chama, uma chama de melhor qualidade, sem excesso de hidrocarboneto, que é o que nós propomos. Então, podemos observar que em azul nós temos sem o sistema e em vermelho com o sistema. Também na coluna vertical do gráfico, nós temos o tempo em que foram feitos os experimentos e o volume medido ao longo desse tempo. Ou seja, nós fizemos 2 módulos de experimento, um com o sistema e outro sem o sistema. E fizemos a medida de vazão desse escoamento e, consequentemente, um volume total consumido durante aquele tempo. Tá? Nós podemos observar que entre 1 hora com o sistema e 1 hora sem o sistema, houve uma economia de em torno de 91 litros, o que representou uma economia de 35,4% em volume consumido. Nesse slide seguinte, nós temos os gases de exaustão. Como pode ser visto também na tabela em vermelho, rosa, e a tabela azul. Nós temos, inclusive, a presença, como se pode notar, de hidrocarboneto residual e uma pequena fração de CO, que é o gás muito nocivo para o ser humano, tá bom? E o hidrocarboneto também, que é um dos responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Na tabela abaixo, nós podemos observar que praticamente não, que dentro do sistema, da quantidade possível de detecção, não se observa mais a presença de CO e nem de hidrocarbonetos. Então, mais um parâmetro demonstrando a eficiência do sistema. Nesse outro slide também nós podemos ver que houve um aumento significativo da temperatura, né, quando o sistema foi instalado, o que também comprova aquele primeiro gráfico lá que nós vimos em relação ao aumento da temperatura, o aumento da temperatura sendo proporcional ao tempo de cozimento ou de aquecimento, no caso da água que nós utilizamos. Dito isso, nós temos as conclusões em relação aos testes que foram feitos. Então nós temos que o seguinte, que a instalação representa uma economia significativa do consumo do hidrocarboneto, como eu disse anteriormente, 35,4%. Uma outra conclusão é que o menor volume usado para a combustão ajusta a estequiometria da reação, originando uma chama com maior poder calorífico, que também é uma outra justificativa para o tempo de cozimento e tudo sendo proporcional. A combustão completa proporciona uma maior temperatura de chama, sendo esta responsável pelo decréscimo do tempo de cozimento dos alimentos. E, finalmente, os dados obtidos demonstram que o sistema representa uma importante economia, não só em relação do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista ambiental, já que com o sistema não se observa a presença significativa
de monóxido de carbono e do hidrocarboneto não queimado. Bom, eu queria agradecer a EcoChama de me dar a oportunidade de poder falar sobre esse trabalho, que para mim foi bastante gratificante. Muito obrigado.